Simbora, pessoal! Então, agora que vocês clicaram na terceira parte da aula de hoje, deixa eu dar um exemplo do que seria isso, de serendipidade quanto a agentes delituosos que possuem atuação autônoma em relação ao crime ou aos crimes que autorizaram a interceptação. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que a justiça tenha decretado interceptação de uma organização criminosa que atua com tráfico de drogas no estado de São Paulo, exclusivamente no estado de São Paulo. E, durante as interceptações, fica claro que esta organização criminosa sabe que no estado aqui de Pernambuco, o tráfico de drogas é controlado por um cara chamado fulano de tal. Os caras estão investigando uma organização criminosa que pratica tráfico de drogas no estado de São Paulo. Só que por várias e várias vezes, os interlocutores que estão sendo interceptados dizem, olha, nós devíamos agir como o grupo de fulano de tal lá em Pernambuco. Nós devíamos fazer como o grupo de fulano de tal faz em Pernambuco. Fulano de tal ganha muito dinheiro traficando droga em Pernambuco, assim, assim, assim. E fica claro para a polícia que esse fulano de tal aqui em Pernambuco é o tampa de crush, é o cara que controla o tráfico. Mas ele não tem nenhuma ligação, ele não tem nada a ver com o tráfico de droga de São Paulo. E o que foi objeto de autorização da interceptação foi o tráfico de drogas em São Paulo. Isso é serendipidade quanto a pessoas. Descobre-se casualmente, fortuitamente, que existe um indivíduo chamado fulano de tal aqui em Pernambuco que é chefe do tráfico. Mas a atuação desse indivíduo nada tem a ver, é autônoma em relação ao crime que está sendo investigado em São Paulo. Nesse caso, não é possível se utilizar esta oitiva telefônica como instrumento probatório contra o fulano de tal. Neste caso, deve ser feita uma comunicação à Polícia Civil aqui de Pernambuco para que esta Polícia Civil diligencie e, se for o caso, baixe uma portaria para fins de instauração de inquérito policial. Pegaram o bizu? Novo de loja? Primeira de luxo? Então vamos lá. Tem uma outra pergunta que eu recebo demais quando a galera está estudando interceptação telefônica, é sobre a barriga de aluguel em relação à interceptação telefônica. É muito comum, por exemplo, o indivíduo ter um parente, um amigo, alguém que já é polícia e escuta o cara falando, é porque botaram uma barriga de aluguel na interceptação telefônica. Aí o pessoal vai lá na sua mensagem e me pergunta, professor, que danada é isso, barriga de aluguel em interceptação? Barriga de aluguel, pessoal, é um termo vulgar e é por isso que está entre aspas. É um termo usado cotidianamente, vamos dizer assim, mas ele não tem fundamento jurídico, onde as pessoas acabam se utilizando de má fé da interceptação telefônica para ampliar a interceptação para outros indivíduos que não foram objeto de autorização. Ou, em outras palavras, quando você escutar alguém dizendo, tem uma barriga de aluguel nessa interceptação telefônica, o que o indivíduo está lhe dizendo é o seguinte, o juiz autorizou a interceptação telefônica de fulano, cicrano e beltrano. Só que o delegado de polícia pegou uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoa que não foi objeto da autorização e botou no bolo. Quer ver um exemplo bem prático disso? Vamos supor, lá vai eu passando aqui, vamos supor que a autoridade judicial tenha autorizado a interceptação telefônica dos números de João, de Pedro e de José. A autoridade disse, olha, pode interceptar os telefones de João, Pedro e José. Na hora que o delegado de polícia ele vai entregar os números que devem ser interceptados, aí ele bota os números de João, de Pedro e de José, e ele acrescenta, ele delegado, acrescenta por conta dele, os números de Lucas, de Antônio e de Fernando. O juiz não autorizou interceptação nem de Lucas, nem de Antônio, nem de Fernando. Mas o delegado empurrou, no meio de uma interceptação já autorizada, o delegado empurrou outros números
que não tinham sido autorizados. O delegado inseriu numa interceptação judicialmente autorizada outros indivíduos que não tinham sido objeto de apreciação pelo juiz. É isso que se chama vulgarmente de barriga de aluguel na interceptação. Todas as provas que forem conseguidas contra Lucas, contra Antônio, contra Fernando, elas são ilegais, elas são inaplicáveis, elas são ilegítimas, não vale. Só são válidas, só são admissíveis as provas aferidas em relação àqueles indivíduos que formalmente foram objeto da interceptação. Se colocam outros como barriga de aluguel, as provas conseguidas contra esses outros são ilegítimas e inaplicáveis. Beleza? Novo de loja? Então vamos lá. Continuando a análise da Lei 9296, vamos dar uma olhadinha agora no artigo 3º da lei que diz: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual. O artigo 4º diz que o pedido de interceptação de comunicação conterá a demonstração de que sua realização é necessária à apuração da infração penal. O parágrafo 1º diz que, excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, e depois ele manda reduzir a termo. E o parágrafo 2º diz que o juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. O mais importante aqui desses dois artigos, com certeza, é o artigo 3º. E quando nós analisamos o artigo 3º, nós já conseguimos perceber aqui uma imprecisão terminológica, ou mais uma falha de redação legislativa. Repare que o caput do artigo 3º diz: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial. Galera, tecnicamente, a autoridade policial não faz requerimento. É uma falha técnica, é uma falha de redação legislativa usar o termo requerimento de interceptação em relação às autoridades policiais. Delegado de polícia não faz requerimento de interceptação. E aí eu já estou, inclusive, fazendo esse alerta, não é nem pensando tanto numa questão da primeira fase da sua prova, mas pensando numa possibilidade de questão discursiva, visto que está virando meio que arroz de festa em provas de delegado de polícia. Nós temos primeira e segunda fase, e algumas provas até a terceira fase está se tornando muito comum, que é a fase da prova oral. Você não deve, ao escrever, ao fazer uma questão dissertativa discursiva sobre interceptação, você não deve usar o termo requerimento do delegado de polícia. Esse é um termo impreciso. Esse é um termo inaplicável. O que você deve dizer é que o delegado de polícia representa pela interceptação, expondo ao magistrado os fatos e sugerindo a providência. A autoridade policial representa perante ao juiz, dizendo quais são os fatos e sugerindo que o juiz decrete esta interceptação. Pegar o bizu em que pese o artigo 3º da Lei 9296, usar o termo requerimento ao se referir à autoridade policial, esse termo hoje é considerado inaplicável. O que deve ser dito é que a autoridade policial representa pela interceptação perante o juiz. Agora, em relação ao membro do parquê, em relação ao representante do MP, não há questionamento. Efetivamente, o representante do Ministério Público faz, sim, requerimento de interceptação telefônica. Agora, perceba duas perguntas altamente cabulosas que podem aparecer na sua prova. Pense duas perguntas que, inclusive, quando já foram feitas em outros concursos de Delta, deixou muita gente encafifada. Quais são? A primeira é:
seria possível a defesa intentar requerimento de decretação de interceptação telefônica? Primeiro questionamento que lhe pode ser feito. E segundo questionamento, seria possível o assistente de acusação intentar o requerimento de interceptação quando o Ministério Público não o fez? E aí, crianças, antes de eu responder a estas duas perguntas, eu preciso alertá-los que o tema é muito, os temas, na verdade, são muito, mas muito controversos mesmo na doutrina. Eu vou dar aqui o posicionamento que eu entendo ser mais adequado para a realidade da prova que vocês vão se submeter. Eu estou logo alertando para evitar de alguém dizer, poxa, Giovanni falou uma coisa, eu abri o livro do doutrinador A, B ou C e ele está dizendo outra diferente. Como eu acabei de colocar, o tema é controverso, o tema suscita posicionamentos doutrinários conflitantes, mas nós vamos ter aqui que nos orientar por aquele posicionamento que normalmente vem sendo arguído, normalmente vem sendo cobrado em provas de delta, em provas de delegado de polícia civil. Então, feita essa observação, vamos responder a primeira pergunta, a primeira indagação. Seria possível a defesa fazer o requerimento para a decretação da interceptação telefônica? Em tese, sim. No curso da ação penal, no curso do processo, no curso da investigação criminal, não. Mas no curso do processo penal, até em respeito ao princípio constitucional da isonomia das partes, e dirão alguns, até também em respeito e preservação ao direito de ampla defesa e de amplo contraditório, seria possível sim a defesa requerer ao juiz que decrete a interceptação. Não é comum, mas é possível. Pode ser que a defesa entenda que o único meio de se produzir ou integrar a prova da inocência do acusado é se for decretada uma interceptação telefônica. Então, neste caso, estando presentes aqueles 3 requisitos cumulativos que eu citei para vocês no primeiro bloco da aula de hoje, estando presentes no caso concreto, não há óbice, não há impedimento que a defesa faça esse pleito, que a defesa faça esse requerimento para que o juiz, entendendo cabível, decrete a interceptação telefônica. Agora, insisto, isso seria possível no curso da ação penal. Não cabe à defesa fazer requerimento de interceptação em fase pré-processual. No curso da investigação, isso não cabe, apenas, única e exclusivamente, no curso da ação penal. Vocês encontrarão alerto, vocês encontrarão doutrinadores que se insurgem contra esse posicionamento que eu acabei de colocar. Vocês encontrarão doutrinadores que dizem que isso é absurdo, que não cabe defesa fazer pleito de interceptação telefônica. Mas, como eu disse, eu particularmente recomendo, até pensando na realidade legalista da prova que vocês vão encontrar, eu recomendo que vocês adotem o posicionamento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia das partes, em respeito e preservação ao direito de ampla defesa, de amplo contraditório, é possível sim, desde que os requisitos para a decretação da interceptação estejam cumulativamente presentes no caso concreto, é possível sim que a defesa faça tal requerimento. Então, matamos a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, seria possível o assistente de acusação intentar requerimento de interceptação quando o Ministério Público não fez? Eu recomendo que vocês digam que não. Eu recomendo que vocês adotem para a prova o posicionamento no sentido de que não é possível. Estão vendo que eu estou frisando a negativa? Não é possível que o assistente de acusação faça requerimento para a interceptação. Giovanni, tem doutrinador que diz que pode. Eu sei, acabei de falar. As duas perguntas são cabulosas porque os temas são controversos na doutrina. Mas o posicionamento que eu recomendo que você siga é que não caberia ao assistente de acusação fazer tal requerimento. O MP não fez, o MP tem suas razões.
O Ministério Público sabe que pode fazer o requerimento, mas não fez, não caberia ao assistente de acusação passar por cima da vontade do Ministério Público. Beleza? Pegaram o bizu? Novo de loja? Então vamos embora. Agora eu gostaria que vocês tivessem o cuidado do mundo todinho com essa pergunta que eu vou lhe fazer. Até porque trata-se, em minha opinião, do tema mais controverso que existe na doutrina sobre interceptação telefônica. E aí nós já conversamos isso em aulas passadas, mas não me custa repetir. O meu objetivo aqui, na verdade, o objetivo de todos nós professores do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do Portal da Carreira Jurídica, é dar a vocês, ao longo desse curso de DPC de São Paulo, condição de analisar, de discutir, se não todas as possibilidades de questões. É óbvio que nós não conseguimos aqui exaurir todas as possibilidades de questionamento. Nós não temos como analisar todos os pontos do eventual edital, mas nós procuramos analisar aqueles pontos que são mais plausíveis, que são mais prováveis de eles serem arguídos na prova. E dentro desses tópicos, dentro desses pontos, nós procuramos analisar aqueles temas mais cabulosos, mais controvertidos. Por quê? Porque se eu chego aqui e só analiso a letra da lei, você não precisava de professor, não. Você em casa pegava o código e decorava. Se passar em prova de delegado de polícia fosse só decorar a letra da lei, era muito fácil, era muito simples. O grande diferencial, e eu já dei essa dica para vocês, o grande diferencial hoje entre quem passa e quem não obtém o sucesso em provas de delegado são justamente esses temas cabulosos, esses temas controversos, onde o STJ diz uma coisa, o STF diz outra, onde a doutrina não se entende e você precisa saber como se portar em relação a esses temas. E é por isso que sempre que possível eu faço questão de destacar essas perguntas cabulosas. E eu lhe digo, de todos os temas sobre interceptação telefônica que eu conheço, o mais controvertido de todos é justamente esse que vai entrar em tela agora. Bota em tela, Chuasa. A decretação da interceptação telefônica, quando prolatada de ofício pelo magistrado, pode ocorrer no curso da investigação criminal e do processo penal ou só nesta última situação? Ou, em outras palavras, o juiz, ao decretar de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, sem representação do delegado ou sem requerimento do MP, o juiz, ao decretar de ofício a interceptação telefônica, ele pode decretar essa interceptação no curso da investigação policial e da ação penal, ou ele só pode decretar no curso da ação penal. E aí, vale a pena nós voltarmos lá para a leitura do artigo 3º da lei. Eu vou até, está muito riscado, eu vou até apagar para riscar de novo. Perceba que o artigo 3º diz simplesmente assim: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. Quando a lei fala que o juiz pode determinar de ofício, a lei não diz quando. A lei diz que se existir requerimento, ou como nós falamos, representação do delegado de polícia, a representação do delegado de polícia só pode ser feita no curso da investigação policial. Delegado de polícia só pode representar pela decretação da interceptação no curso da investigação policial. Está escrito na letra da lei, no inciso 1. Representante do parquê, representante do Ministério Público, pode requerer a interceptação telefônica tanto no curso da investigação criminal quanto no curso da instrução processual. Está taxativamente previsto no inciso 2. Agora, a lei não diz quando é que o juiz poderá decretar de ofício a interceptação. E é daí que surge a bronca. Desse silêncio da lei, é do fato da lei ser silente que surge a controvérsia. Alguns doutrinadores dirão para vocês o seguinte: não, quem pode mais, pode menos. O juiz pode decretar interceptação de ofício no curso da ação e no curso da investigação policial. Outros doutrinadores dizem que não. Dizem que o juiz poder decretar de ofício a interceptação
no curso do inquérito policial, da investigação policial, seria uma ofensa à inércia característica da atividade jurisdicional. Ao cara seria uma ofensa a quê, professor? A inércia característica da atividade jurisdicional. Vocês devem lembrar, lá das aulas de processo penal, que o magistrado penal, pelo menos, ele não vai atrás da lide. A prestação jurisdicional carece de provocação. Princípio da inércia jurisdicional processual penal. Em outras palavras, o juízo penal só se manifesta quando é provocado. Se o crime objeto for motivador de ação penal pública, ele terá que ser provocado por uma denúncia. Se é motivador de ação penal privada, ele tem que ser provocado por uma queixa. Se não cabe ainda o início da ação penal, ele deverá ser provocado pela representação ou requerimento de quem quer que seja, de quem tenha a possibilidade de fazê-lo. Muitos dizem que entender que o juiz poderia decretar interceptação de ofício no curso da investigação policial seria uma ofensa a essa inércia característica da jurisdição penal. E aí? Como é que a gente fica nessa seara tão debatida, tão discutida? Qual é o posicionamento que eu recomendo que seja adotado por vocês? Com todo respeito, permissa vênia, aos grandes juristas, aos grandes doutrinadores que defendem entendimento diverso, mas para a realidade da sua prova, eu recomendo que você adote o posicionamento que o juiz só poderá decretar de ofício a interceptação telefônica no curso da ação penal. Ouviram o que eu disse? Claro, eu sei que você vai dizer, não, mas eu tenho o doutrinador A, o doutrinador B que diz o contrário. Eu sei, eu mesmo acabei de dar essa informação. Mas é aquela história. O tema é controverso, nós precisamos saber como devemos nos posicionar. E eu recomendo que você adote o posicionamento que é seguido, por exemplo, pelo professor Guilherme de Souza Nutti, que é seguido pelo professor Renato Brasileiro, que é seguido por alguns doutrinadores, sem demérito aos demais, que adotam posicionamento contrário, mas alguns doutrinadores que são muito citados e são muito seguidos pelas bancas. Então, para a realidade da sua prova, a dica é, juiz, se decretar de ofício a interceptação telefônica, só poderá fazê-lo no curso da ação penal. Ou, em outras palavras, não cabe interceptação telefônica de ofício no curso da investigação. Se o juiz vai decretar interceptação telefônica no curso da investigação, houve uma representação do delegado de polícia ou um requerimento do MP. Agora, no curso da ação penal, durante o trâmite do processo, aí não resta dúvida, o juiz pode decretar de ofício. Esse é o posicionamento que eu recomendo que seja adotado. Novo de loja? Pegaram o bizu? Vamos mais adiante. O artigo 5º da Lei 92/96 diz: a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência que não poderá exceder ao prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Veja, que a decisão judicial que decreta a interceptação telefônica tem que ser fundamentada, isso a lei não precisava dizer não. A própria Constituição Federal diz isso. Se você for lá para o artigo 93 da Constituição Federal, está previsto taxativamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sobre pena de nulidade. Então, ainda que o artigo 5º da Lei 92/96 não nos desse essa informação, ela era arguível. É óbvio, o juiz tem que fundamentar a decretação da interceptação telefônica. Agora, nesse artigo 5º, nós temos um outro tema cabuloso, que é o danado do prazo da interceptação. A lei diz que a interceptação será decretada por prazo que não poderá exceder a 15 dias, podendo ser renovável por igual tempo, uma vez comprovada que a prova é indispensável. E daí, dessa previsão normativa, já se faz necessário destacar para vocês algumas dicas de ouro.
Algumas dicas que sempre ajudam na hora da prova. A primeira é: o prazo de 15 dias da interceptação começa a ser computado da data que a interceptação é efetivada e não da data da decisão judicial, que isso é uma dúvida que muito aluno tem. Professor, o prazo de 15 dias ou de até 15 dias para a interceptação é da data da decisão judicial ou é da data que efetivamente a interceptação começou? É da data que efetivamente a interceptação foi iniciada. Vamos supor que o juiz, mediante representação do delegado de polícia, decretou hoje a interceptação telefônica. Que dia é hoje, Chuasa? 22, né? Hoje é terça-feira, 22 de outubro de 2013. O juiz decretou hoje, dia 22 de outubro, a interceptação telefônica. Só que essa interceptação, ela só começou efetivamente no dia 25 de outubro. E ela foi decretada por 15 dias. Eu começo a contar os 15 dias de hoje, que é a data da decisão, ou do dia 25, que é a data em que a diligência foi iniciada, do dia 25. Eu começo a contar a interceptação da data em que efetivamente a diligência começou a ser feita, e não da data que a decisão foi prolatada. Pegaram o bizu? Segundo bizu. O entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a prorrogação da interceptação pode ocorrer por número indefinido de vezes, desde que exista justificativa e razoabilidade de tal procedimento. E aí, por que é que eu estou abrindo esse parêntese? Porque muitas pessoas, ao lerem o final do artigo 5º, elas pensam assim: poxa, não poderá exceder prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Sabe como é que muita gente lê isso? Tem muita gente que diz: bom, o juiz pode decretar a interceptação por até 15 dias, renovável uma única vez por até mais 15. A lei não usa a expressão uma única vez. A lei diz renovável por igual tempo, mas não diz renovável quantas vezes por igual tempo. Aí começa a briga. Aí a galera começa a dizer, não, é uma vez só. Outros dizem, não, pode renovar mais de uma vez. O bizu aqui é você na sua prova, o bizu aqui é você na sua prova seguir o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência. É uniforme, professor? Não. Quase nada sobre interceptação telefônica goza de entendimento uniforme. Eu vou até mais longe. Eu costumo dizer que tudo sobre interceptação telefônica tem entendimento divergente. Mas o entendimento dominante, tanto em sede doutrinária quanto em sede jurisprudencial, é que a interceptação pode ser prorrogada indefinidas vezes. Não existe número limite de prorrogação da interceptação, desde que seja razoável tal prorrogação. Agora veja, vamos supor que o delegado de polícia fez a representação e o juiz decretou a interceptação. Chegou no 14º, no 15º dia da interceptação e o delegado de polícia entende que é necessário dar continuidade a ela. Ele precisa representar para que o juiz decrete a prorrogação. A prorrogação por número indefinido de vezes da interceptação é possível, mas é preciso uma decisão judicial para cada prorrogação. Se ligarem no detalhe, vou dizer de novo, é preciso uma determinação judicial para cada prorrogação. Não cabe, frise bem a negativa das minhas palavras, não cabe a prorrogação ad eternum. Não pode, não é válida uma decisão judicial que diga, se prorroga aí por quantas vezes for necessária. A cada nova prorrogação tem que ter uma decisão judicial. O delegado conseguiu uma autorização de interceptação por 15 dias. Hoje é o 15º dia. O juiz tem que decretar a prorrogação. Prorrogou por mais 15, não deu vencimento, decreta mais uma vez. A
cada nova prorrogação deve existir um despacho judicial. Não cabe decisão de prorrogação ad eterno. O juiz tem que decretar a prorrogação todas as vezes que o prazo estiver perto de vencer, desde que ele entenda ser razoável tal prorrogação. Agora, eu gostaria de destacar para vocês aqui uma questão